vamos falar sobre o corpo físico da consciência encarnada, isto é, sobre a constituição do corpo biológico e dos corpos bioenergéticos ou campos quânticos do ser hominal, preparando-nos para o entendimento de como deveremos agir para a regulação das energias de todo o corpo e promover a saúde e o bem-estar. Vamos começar pelas células do corpo, isto é, vamos falar sobre o ambiente do microcosmo biológico e dos campos de energias que nos constituem. A célula é a unidade estrutural dos seres vivos com forma e função definidas. A célula tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, excreção, produção de energia e reprodução. Vide, por exemplo, uma bactéria, um ser unicelular, vive por si só. As células que formam o organismo da maioria dos seres vivos, animais e vegetais, apresentam uma membrana plasmática que seria como se fosse a casca do ovo, envolvendo o núcleo, que seria a gema, e vários tipos de órgãos pequenos, microscópicos, lógico, em difusão num líquido denominado citoplasma, que seria como se fosse a clara do ovo. Então, os componentes fundamentais de uma célula são: primeiro, a membrana que reveste a célula, a casca do ovo. O núcleo, que contém o material genético, isto é, o DNA. Terceiro, o citoplasma, que compõe as organelas ou órgãos pequenininhos. E vamos destacar agora um órgão fundamental, que é a mitocôndria, que é uma organela que está no citoplasma da célula e que produz a energia da vida, isto é, o ATP, que já falamos em outro vídeo. Sem essa produção de energia não haverá vida, com certeza. Dentro de cada uma dessas partes, aparentemente simples, há um vasto universo biológico. É coisa de Deus. Então, quais são os níveis de organização do corpo humano? No corpo humano existem muitos tipos de células, com diferentes formas e funções. As células estão organizadas em grupos, que trabalhando de uma maneira integrada, desempenham uma determinada função. Esses grupos de células formam os vários tecidos que temos no corpo, como por exemplo o epitelial, o conjuntivo, o nervoso, etc. Os tecidos, por sua vez, também se agrupam no organismo, interagem e formam os órgãos, desempenhando determinadas funções, como o fígado, o estômago, os rins, o pulmão, dentre outros. E um conjunto de órgãos associados vão fazer o quê? Formar um sistema. Por exemplo, o sistema nervoso, o sistema endócrino, o digestório e outros mais. Então, em resumo, temos as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas, formando o corpo biológico do ser vivo. Não iremos estudar tudo isto agora. Vamos apenas analisar alguns aspectos que nos interessam sobre as células e os campos quânticos de energias. Campos quânticos é algo importantíssimo. Entendendo-se que as células são como seres vivos em miniatura, isto vai facilitar a nossa compreensão sobre a fisiologia e o comportamento delas. A célula é um ser inteligente e sobrevive por conta própria. Tem vontade própria e um propósito de vida. Procuram ambientes que sejam adequados à sua sobrevivência e evitam todos os que possam ser tóxicos ou hostis. Nós somos também assim. As células analisam as centenas de estímulos que recebem do microambiente que habitam, para selecionar então as respostas comportamentais mais adequadas e garantir a sua sobrevivência. A luta pela sobrevivência e reprodução, como eu já falei lá atrás. As células são capazes de aprender com as experiências que vivenciam em seu ambiente e de criar uma espécie de memória que é passada aos seus descendentes. A vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra. Mas agora é uma coisa importante, é a consciência celular que controla os mecanismos da vida. Se uma célula pode ser controlada pelo ambiente que a cerca, nós, os seres vivos,
que temos trilhões delas na nossa formatação, também poderemos ser controlados. O ser humano é uma grande comunidade cooperativa de aproximadamente 50 a 60 trilhões de células, e que a maioria delas vive como organismos, que desenvolvem uma estratégia cooperativista de vida para a sobrevivência de todo mundo. Nossa condição humana reflete a natureza da nossa comunidade celular. Podemos destacar que a epigenética é uma ciência que estuda os mecanismos moleculares a nível subatômico, por meio dos quais o meio ambiente influencia e controla a atividade genética do ser vivo. Muitas pesquisas atestam os fatos. Agora, a consciência ou espírito do ser hominal, nós aqui, portador de um sistema nervoso altamente sofisticado e potente, demonstra que tem mais poder do que um simples universo celular, é óbvio. A nossa consciência é algo mais desenvolvido com certeza. A ciência está aceitando que a consciência do ser hominal é a própria geradora e administradora da própria vida e do mundo que a cerca. Dessa maneira, aceita-se que a consciência ou espírito do ser hominal pode gerenciar e controlar a fisiologia e morfologia celular. Nós podemos, por meio de uma série de procedimentos e sinais quânticos que promovem a saúde e o bem-estar. Até agora falamos dos constituintes do corpo físico e destacamos o trabalho celular, a produção de energia pelas mitocôndrias, falamos em consciência da célula como um ser inteligente e sobre a consciência do ser hominal, mais poderosa do que uma célula. Vamos continuar então. Agora, as células vivas emitem uma luz, olha que coisa, de natureza coerente, denominada de biofóton, nome sugerido pelo biofísico Fritz Albert Pope, em meados de 1970. Biofóton, olha a definição, é uma radiação eletromagnética, força fundamental do universo, coerente e ultrafraca, capaz de modular as atividades fisiológicas das células e dos sistemas vivos de ordem superior. Olha que importante é o biofóton. A partir desse ponto de vista, os biofótons são pacotes de ondas quânticas que contêm valor informacional, isto é, informação quântica, o qual é revelado pelos seus efeitos regulatórios sobre os sistemas vivos, que são justamente os receptores, os sistemas vivos, das mensagens transportadas pelos biofótons. Todos os organismos vivos, incluindo as células, comunicam-se através de campos eletromagnéticos, emitindo fótons de luz. Olha só, somos seres de luz. Os fótons individuais, de alguma forma, se tornam interligados e cooperativos, trabalhando juntos na transmissão de informações sobre o estado do sistema. Pope testou sua teoria com pessoas saudáveis e com pessoas doentes. O que descobriu foi intrigante. As células de pessoas saudáveis emitiam luz coerente e os doentes emitiam luz embaralhada. Isto é, as células emitiam luz coerente de mais ou de menos. Essa luz coerente tem a ver com um fenômeno quântico que é preciso estudar se vocês desejam conhecer. Luz coerente e luz incoerente. Muito bem. Então agora estamos entendendo que as células apresentam um halo de energia que as envolvem e funcionam como transmissores de informação quântica. Parece até com os nossos corpos bioenergéticos, que eu já falei tanto sobre isso, só que agora no microcosmo das células. Vamos agora falar de outra coisa complicada, vamos sair desse assunto. É sobre o campo quântico. O que é campo quântico ou campo de energia? Lembra dos corpos bioenergéticos que envolvem o ser hominal e de que falamos tantas vezes? Trata-se disso. Agora, a mecânica quântica tem comprovado, através de experimentos em laboratório, que tudo o que existe no universo é envolto por um campo quântico.
que é uma onda estacionária vibratória e que, nesse campo, existem todas as informações do universo. Todas as coisas e seres têm um campo quântico. Isso é sinônimo de campo bioenergético. Nós todos somos parte desse campo de energia infinito. Estamos todos interligados. Estamos todos conectados de um lado ao outro do cosmos. Lembram disso? Há uma hierarquia de campos organizando os nossos campos. Temos vários campos, vários corpos. Há o campo do corpo inteiro, campos dos órgãos, o campo dos tecidos, o campo das células, como já falamos. Há um campo geral e os campos subsidiários, campos modulares para as pernas, para os braços e os diferentes órgãos. Veja bem, quando uma pessoa perde uma perna, por exemplo, por amputação, por alguma razão, a pessoa ainda consegue sentir, pensa que a perna está ali, mas na verdade é o campo modular da perna que faz com que a pessoa sinta que há algo ali, como se fosse a perna. Interessante, hein? Inúmeros pesquisadores da literatura científica já aceitam que o corpo físico tem um campo de energia que o envolve. Já falamos disso. Em algumas tradições espiritualistas, recebe nomes diversos. Ka, do Antigo Egito, corpo bioplásmico, Kama Rupa, do budismo esotérico. No espiritismo, fala-se em perispírito e psicossoma, aura, corpos áuricos, dentre outros nomes. Nós preferimos o termo corpo bioenergético. Os campos ou corpos bioenergéticos podem gerar a informação. A informação é algo importantíssimo, além do campo quântico, necessária para controlar o corpo físico. São sistemas de controle acima do nível molecular, que é subatômico, e do nível bioquímico do corpo. A regulação do organismo inteiro e de todas as células é realizada com a ajuda desses campos de informação. Estou insistindo nisso. A informação só pode ser processada com a ajuda dos campos estruturados. É tudo algo quântico, campo estruturado de energia e a informação quântica transitando por aí. É como se fosse um sinal quântico enviado por um satélite e nós não estamos vendo esse sinal, mas ele é a nível atômico. E a informação é processada através desses campos estruturados. É um grande sistema de informação e alguns pesquisadores dizem que a doença, agora é importante, é apenas uma falha no sistema de informação. Doença é, em certo sentido, informação embaralhada, como falou Pope lá atrás. Então, se conseguimos acessar a informação apropriada, nós corrigimos o embaralhamento e podemos promover a saúde física. Os curadores e videntes são capazes de ver esses campos energéticos. Eu também sou capaz. Tem que haver um treino para isso. Há pessoas que têm mais facilidades e são videntes por natureza, mas são muito poucas pessoas. Mas nós podemos treinar essa visão e enxergar o campo energético das pessoas e detectar bloqueios agora nos fluxos energéticos, que podem indicar doenças ou ferimentos, ou pelo menos que estejam presentes fatores em potencial para produzir a doença. Os curadores utilizam o pensamento, isso é fundamental mesmo, a intenção, a vontade, o amor, a fé, a crença não é religiosa, é a crença na cura, a fim de curar o paciente. Isso tem muitos autores na literatura mostrando esse processo. Esses curadores manipulam a energia e a informação, desbloqueiam os nós de energia e promovem a saúde, o bem-estar, a cura da doença, fazendo com que o corpo físico sofra uma mudança. É lógico que certas doenças torna-se necessária a ação da medicina curativa dos homens para a cura, mas nós podemos fazer milagres com esse tipo de curadores, como os curadores fazem, utilizando o pensamento, a intenção, etc. A informação quântica alcança as células, promovendo novas situações na fisiologia e morfologia celular dos tecidos e dos órgãos. Na verdade, temos uma interação entre o curador, o paciente
campos bioenergéticos e o campo do ponto zero, aquele campo universal. Nessa terapêutica, a informação é de capital importância, sendo transferida juntamente com a energia manipulada. Os biofótons, nós temos biofótons que emanam das nossas mãos. Os biofótons que emanam das mãos do curador são emitidos ou acionados por meio do pensamento do curador. As informações e energias transitam facilmente até as proteínas, através da água constituinte do ser humano, que são 70% do corpo é água, e pode influenciar ou mesmo produzir mudanças no DNA das células. Alguns pesquisadores afirmam que o DNA pode ser influenciado e reprogramado por palavras, som, olha o som aqui agora, a luz e frequências. Existem aparelhos que emitem luz a nível quântico, biofótons, que permitem uma ação de estimulação, por exemplo, do metabolismo celular. Nós podemos também, com as mãos, emitir esses biofótons e promover a saúde do ser. Podemos citar alguns sinais quânticos do ambiente agora que influenciam o corpo bioenergético e o corpo físico do ser. Consciência ou espírito. A minha consciência e espírito é um instrumento excelente. Por quê? Porque ela age através de uma ferramenta importante, que é o pensamento, a crença na cura, a fé, a vontade, o amor. As emoções e sentimentos também emitem sinais quânticos que podem produzir saúde ou doenças, inclusive o câncer. Energia eletromagnética é outro fator. Inteligência das células, elas também agem no sentido de promover saúde ou doença. Biofótons, como eu já falei, fotobiomodulação da ciência médica, dentre outros instrumentos que promovem sinais quânticos do ambiente sobre o corpo físico. A ideia neste vídeo, meus amigos, foi mostrar os constituintes biológicos da estrutura física do ser huminal e a interação dessas estruturas com os campos de energias a nível subatômico, informação quântica e as possibilidades de regulação energética e promoção da saúde por meio de inúmeros mecanismos ou ferramentas, como o pensamento, o som, as palavras, o amor, a intenção, a crença na cura, fotobiomodulação, biofótons, dentre outros que existem. Tenho falado em crenças místicas, que é muito importante, nós vamos melhorar isso nos próximos vídeos. Na presença da fonte, do seu campo quântico que nos envolve, no Criador, e também de algumas evidências científicas que afloram na base do conhecimento atual e que permitem um entendimento de como devemos nos conduzir em busca da saúde e da boa qualidade de vida. Logo mais iremos demonstrar a ação do pensamento sobre as possibilidades de regular as energias dos campos bioenergéticos e do corpo biológico e alcançar bons resultados na promoção da saúde e do bem-estar. Queridos amigos e amigas, se quiserem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Namastê.